Olá, bom dia. Este é o Morning Call do Safra desta segunda-feira, 4 de maio. Pela primeira vez no ano, o Ibovespa fechou o mês com variação positiva. Apesar da correção na véspera do feriado, o índice de ações conseguiu sustentar os 80 mil pontos e subiu mais de 10% em abril. Foi o maior avanço mensal desde janeiro de 2019. Neste sábado, o Senado aprovou o projeto de socorro financeiro a estados e municípios. O texto prevê a transferência de 60 bilhões de reais aos entes, dos quais 10 bilhões de reais são destinados apenas a ações nas áreas de saúde, e os 50 bilhões de reais a compensar a queda nas receitas com impostos. Os valores serão divididos em 4 parcelas mensais. Segundo o presidente do Senado, há um acordo para o projeto comece a ser votado hoje na Câmara dos Deputados. Um dos pontos que pode suscitar discussões é a distribuição dos recursos. De acordo com o texto aprovado pelos senadores, os estados ficarão com a maior parte da ajuda, mas esse ponto deverá ser contestado pelos prefeitos junto aos deputados. O projeto aprovado pelos senadores também prevê a suspensão e renegociação das dívidas de estados e municípios, o que pode gerar para estes um alívio de mais de 65 bilhões de reais. Como contrapartida, governadores e prefeitos não poderão, até 2022, aumentar despesas obrigatórias acima da inflação, o que significa não reajustar salários de servidores, com exceção de funcionários das áreas de saúde e segurança. No exterior, a Comissão Europeia informou que a economia da zona do euro sofreu uma contração anualizada de 14,4% no primeiro trimestre de 2020, contra os 3 meses anteriores. Com base na mesma comparação, o PIB dos Estados Unidos, onde o coronavírus demorou mais a chegar, registrou uma queda de 4,8%. E, assim como o Federal Reserve, o Banco Central Europeu não mudou sua taxa de juros de referência na sua reunião de política monetária da última quinta-feira. Por outro lado, o BCE anunciou novas operações de refinanciamento para garantir a liquidez no sistema financeiro. Sobre a economia americana, dados de seguro-desemprego também divulgados na quinta-feira mostraram redução no ritmo de novos pedidos pela 4ª vez seguida. Foram 3 milhões e 400 mil solicitações na última semana reportada, totalizando mais de 30 milhões de pedidos nas últimas 6 semanas. Na quinta-feira, o Ibovespa caiu 3,20% e fechou aos 80.506 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em alta de 1,52%, cotado a R$ 5,44. A Prefeitura de São Paulo começa hoje a realizar bloqueios em avenidas da cidade. A princípio, as interdições deverão ocorrer pela manhã, mas autoridades estudam ampliar os horários de bloqueio se isso for necessário para desestimular a circulação de pessoas. Em todo o país, o número de infecções confirmadas de coronavírus já passa dos 100 mil, segundo o Ministério da Saúde. E os impactos econômicos da pandemia começam a se traduzir em estatísticas pelo país. Na quinta-feira, o IBGE informou que a taxa de desemprego trimestral avançou de 11,6% em fevereiro para 12,2% em março. O avanço foi menor do que era projetado pelos analistas. O time de macroeconomia do Safra entende que isso foi reflexo das limitações que as medidas de confinamento impõem à procura de emprego. Isso porque são contabilizados na taxa de desocupação apenas aqueles que efetivamente procuraram trabalho na semana da pesquisa. Desse modo, nossos especialistas explicam que a quarentena acabou mascarando a real deterioração do emprego. Estes foram os principais destaques dos últimos dias. Tenha uma ótima segunda-feira, bons negócios e até amanhã.